Olá, bem-vindos à monitoria de Química Orgânica 2 do PET Engenharia Química. Meu nome é Ariane e a videoaula de hoje é sobre reações de eliminação. Primeiro, fazendo uma comparação entre reações de substituição e de eliminação. Uma substituição ocorre quando o grupo de saída é substituído por um nucleófilo. Já na reação de eliminação, um hidrogênio da posição beta é removido junto com o grupo de saída, formando a ligação dupla. Algumas reações de eliminação têm nomes específicos, como desidrohalogenação, quando o grupo de saída é um haleto, ou desidratação, quando o grupo de saída é a água, por exemplo. Para a discussão de hoje, a gente vai considerar apenas as reações de eliminação em que o produto formado é um alceno. Antes de começar, alguns conceitos importantes com relação aos alcenos devem ser lembrados. O primeiro é que os alcenos podem apresentar estereoisomeria, e nesse caso os isômeros trans são mais estáveis que os isômeros cis por causa da tensão estérica que aparece na conformação cis, porque os dois grupamentos estão do mesmo lado da dupla e a densidade eletrônica toda de um lado vai gerar uma repulsão e, consequentemente, uma tensão na molécula. Outro ponto é o grau de substituição. Quanto mais substituído for o alceno, maior vai ser a sua estabilidade. E isso é uma consequência do efeito de hiperconjugação dos grupos substituintes da molécula, que dão densidade eletrônica para os carbonos sp2 da dupla e deixam eles mais estáveis. Bom, as reações de eliminação podem ocorrer por dois mecanismos. Em todos eles, há sempre a transferência de próton e o abandono do grupo de saída. A diferença é que, no mecanismo concertado, esses processos ocorrem simultaneamente e não há formação de intermediário. No outro mecanismo, em etapas, como o nome já diz, cada etapa ocorre separadamente e a gente tem a formação de um carbocátion como intermediário reacional. O mecanismo concertado é chamado de E2 ou eliminação bimolecular e o mecanismo em etapas de E1 ou eliminação unimolecular, que é similar à nomenclatura das reações de substituição. A gente vai começar pelas reações de eliminação bimoleculares. O mecanismo concertado é chamado de eliminação bimolecular porque os estudos cinéticos demonstraram que a taxa da reação depende da concentração do substrato e da base no meio. Bom, o substrato é uma parte muito importante da reação, então é importante estudar como ele influencia o processo reacional. Ao contrário das reações de substituição, nas reações de eliminação, os substratos terciários reagem mais rapidamente que os secundários e primários. Para entender isso, a gente tem que levar em consideração que o papel do reagente nesses dois tipos de reação é diferente. Numa substituição, o reagente atua como nucleófilo e ataca uma posição eletrofílica. Já na eliminação, o reagente vai agir como base e abstrair o hidrogênio da posição beta. Então, na reação de substituição, para o reagente chegar naquela região eletrofílica, ele tem que ter o caminho relativamente livre. E nesse caso, o impedimento estérico vai ser determinante, porque se tiver muito impedimento, ele não vai conseguir penetrar e atacar, e a reação não vai ocorrer. Lembrando que quando a gente fala do substrato terciário, a gente está falando do carbono alfa, que é o carbono que está ligado ao grupo de saída. Numa substituição, o mesmo carbono que vai sofrer o abandono do grupo de saída é o carbono que vai sofrer o ataque do nucleófilo. Então, nesse caso, o impedimento estérico, o grau de substituição desse carbono alfa, ele vai ser muito relevante e vai determinar se a reação vai ocorrer mais rapidamente ou mais lentamente, ou talvez não ocorra de maneira nenhuma. Já numa eliminação, a base vai abstrair um próton do carbono beta. Então, o grau de substituição do carbono alfa não vai ser muito relevante, porque a base vai estar atacando numa posição mais distante. Então, a reação vai ocorrer normalmente, mesmo tendo um substrato terciário. Desse modo, a gente pode chegar à conclusão de que
Com o substrato terciário, o impedimento estérico dificulta a ação do reagente como nucleófilo e favorece a ação dele como base. Outra explicação para a maior reatividade dos substratos terciários tem relação com os aspectos energéticos do estado de transição. Lembrando que, nesse mecanismo concertado, não tem intermediário reacional. O que se observa é a formação de um estado de transição entre o ataque da base e a formação do produto, em que a gente vai ter ligações parciais na molécula. Nesse exemplo, a gente pode ver a ligação dupla sendo formada entre os dois carbonos. De um lado, o grupo de saída, que é o bromo, abandonando a molécula e levando com ele densidade eletrônica. Do outro lado, a ligação com o hidrogênio beta sendo quebrada e a ligação entre o hidrogênio e a base sendo formada. A gente pode perceber que esse carbono alfa ele vai ter uma deficiência de elétrons, porque o grupo de saída está abandonando a molécula e é um átomo muito eletronegativo, então está puxando os elétrons para ele. Então, esses grupos R aqui, se eles forem grupos alquila, eu vou poder melhorar a estabilidade do meu composto, porque a gente sabe que grupos alquila doam densidade eletrônica. Então, quanto mais substituído for o carbono alfa, mais estável vai ser o estado de transição. E maior estabilidade significa menor energia. Lembrando que no diagrama de energia, o estado de transição fica em um dos picos. E esse salto de energia entre os reagentes e o estado de transição é justamente a energia de ativação necessária para a reação ocorrer. Para resumir o efeito do substrato nas reações de eliminação bimoleculares, quanto mais substituído for o substrato, mais estabilizado vai ser o estado de transição e, consequentemente, menos energético. Então, a energia de ativação necessária vai ser menor, e isso significa que a reação vai ocorrer com mais facilidade. Por isso, os substratos terciários reagem mais rapidamente em reações A2. Mas isso não significa que os primários não reagem, mas sim que os terciários reagem mais rapidamente sob as mesmas condições. Só para exercitar esse último conceito, aqui a gente tem substratos muito parecidos, só com um grau de substituição do carbono alfa variando, e pede-se a ordem de reatividade via E2. Como foi visto, o substrato que vai reagir mais lentamente vai ser o primário, no item A vai ser o brometo primário. O segundo mais lento vai ser o brometo secundário e o substrato que vai reagir mais rapidamente, o brometo terciário. No item B é a mesma coisa, o cloreto primário vai ser o mais lento, o secundário um pouco mais rápido e o terciário vai ser o mais rápido entre eles. Agora vamos falar sobre regioseletividade. Em muitos casos, a eliminação pode resultar em mais de um produto. Uma possibilidade disso acontecer é quando você tem duas posições beta diferentes na molécula. Nesse caso, o produto formado em maior quantidade é geralmente o alceno mais substituído. O nome dessa tendência é regra de Zaitsev. Aqui no exemplo a gente tem um brometo como substrato e duas posições betas possíveis de ocorrer a eliminação. Uma delas é no carbono primário e a outra no carbono secundário. E segundo a regra de Zaitsev, o produto formado em maior quantidade vai ser aquele da eliminação que ocorre no carbono secundário. A regra de Zaitsev é, na verdade, uma consequência de uma das considerações que foram feitas no começo do vídeo sobre os alcenos, em relação ao grau de substituição. Quanto mais substituído, maior vai ser a estabilidade dele. Então, ele vai ter preferência e vai ser formado em maior quantidade. Mas a regra de Zaitsev, ela pode ser desobedecida quando eu uso uma base estericamente impedida, como nesse exemplo de baixo. Eu tenho o mesmo substrato, mas na
a base eu tenho um grupo T-butila, que é um grupo grande, que vai oferecer impedimento estérico. Então, nesse caso, a base ela vai atacar na posição que for mais favorável para ela. E a posição mais favorável é a que tem um caminho, digamos, mais livre. Então, ela vai preferir atacar no carbono menos substituído, carbono primário nesse caso. Então, aqui eu vou ter preferência pela formação do alceno menos substituído. E essa é a regra de Hoffman. Nesse exemplo, ele pede para identificar os produtos em caso de A2. Bom, primeiro vamos observar a base utilizada. É um metóxido. O grupo metila é um grupo pequeno, então não é uma base impedida estericamente. E o substrato, ele tem 3 posições betas disponíveis, né? 2 delas são equivalentes. Aqui, nessas 2 posições de baixo, eu tenho 2 hidrogênios em cada. E no carbono primário lá de cima, eu tenho 3 hidrogênios. Simulando um ataque da base nessas 2 posições, eu vou ter a formação desse produto, que é igual a esse, porque as 2 posições são equivalentes. E se o ataque ocorrer no carbono primário, eu vou ter esse produto. Aí a gente pode perceber que os produtos têm graus de substituição diferentes. Então, vamos lembrar de seguir a regra de Zaitsev, porque a base não é estericamente impedida. Assim, o produto formado em maior quantidade vai ser aquele com o alceno mais substituído. Outro aspecto a ser considerado é a estereoseletividade das reações de eliminação. Uma reação é estereoseletiva quando existe mais de um hidrogênio beta no mesmo carbono. E aí pode ocorrer a formação de um produto cis ou trans. Nesse caso, o trans é favorecido porque o estado de transição dele tem menor energia. Como eu falei no começo do vídeo, nos alcenos do tipo cis tem o aparecimento daquela tensão estérica que vai aumentar a instabilidade da molécula. Por isso a preferência é pelos alcenos do tipo trans. Agora vamos falar sobre estereoespecificidade. Nos casos anteriores havia sempre mais de um hidrogênio beta disponível, então mais de um produto poderia ser formado. Agora a gente vai considerar o substrato em que há apenas um hidrogênio beta disponível, então só vai ser formado um estereoisômero. A gente vai ver que esse estereoisômero vai depender da configuração do reagente de partida e a gente também vai aprender a determinar qual vai ser o estereoisômero formado. Vamos usar como exemplo esse substrato em que as 2 posições betas estão evidenciadas, só que em apenas uma delas tem hidrogênio. E o que se observa é que apenas um estereoisômero é formado. Para entender o porquê da formação de só um produto, a gente tem que lembrar que a formação da ligação π envolve a sobreposição de orbitais p. Para que ocorra essa sobreposição, os 4 átomos têm que estar no mesmo plano. O hidrogênio do carbono beta, os 2 carbonos ligados envolvidos na ligação dupla e o grupo de saída. Outra coisa a ser lembrada é que essa ligação inicialmente é uma ligação simples, a hibridação dos carbonos é sp3 e ligações simples podem girar no espaço. Então, a gente pode ter 2 conformações. Essas conformações são relativas às posições do próton e do grupo de saída. Na anticoplanar, esses 2 grupos vão estar opostos na molécula e na sincoplanar eles vão estar do mesmo lado da ligação. Lembrando que a ligação dupla se forma pelo preenchimento do orbital antes da ligação carbono-hidrogênio. Assim, o hidrogênio beta tem que estar em oposição ao grupo de saída para evitar sofrer impedimento estérico por ele. Esse impedimento fica mais evidente quando a gente desenha as projeções de Newman de cada conformação. Aqui a gente pode observar que a conformação sim envolveria um estado de transição mais energético, porque o próton e o grupo de saída
se torna uma configuração eclipsada do mesmo lado da molécula, e isso causa muita instabilidade. Assim, a molécula vai passar mais tempo na configuração anticoplanar, que é a mais favorável para ela. Então, a eliminação ocorre mais rapidamente com essa configuração, e isso vai levar à formação de só um produto estereoisomérico. Uma observação é que, na prática, os átomos não precisam estar exatamente a 180 graus um do outro para a reação ocorrer. Pequenos desvios dessa coplanaridade são tolerados. Então, um termo mais apropriado para esse requisito é a periplanaridade, que é a situação em que os átomos estão quase coplanares. Então, ao invés de anticoplanar, a gente usa a denominação de antiperiplanar. E é por isso que a eliminação E2 é estereoespecífica, porque a estereoisomeria do produto depende da configuração do substrato. E lembrando que essa estereoespecificidade só é relevante quando a posição beta tem apenas um próton. E aí o que a gente vai fazer é lembrar que a molécula vai se arranjar de um jeito que o hidrogênio beta fique antiperiplanar ao grupo de saída, porque essa é a configuração mais estável. E quando esse requisito é satisfeito, a gente pode determinar a configuração do produto. Só para deixar claro a diferença entre esses dois conceitos, na estereoseletividade, o substrato em si não é estereoisomérico, mas ele pode produzir dois estereoisômeros como produto, e um deles vai ser formado em maior quantidade. Já na estereoespecificidade, o substrato é estereoisomérico e o produto depende justamente dessa estereoisomeria do substrato. Então, eu vou ter um produto para um substrato. Nesse exemplo, ele pede para identificar os produtos possíveis para uma reação E2 com uma base forte. Primeiro, o que a gente vai fazer é identificar os hidrogênios nas posições beta. Aqui a gente tem duas posições beta, só que só uma delas tem hidrogênio. E no caso eu tenho dois hidrogênios para uma mesma posição, ou seja, a reação é estereoseletiva. Isso significa que eu vou ter um produto cis e um trans, dependendo de onde a base vai atacar, se ela vai atacar o hidrogênio que está de um lado da ligação ou o hidrogênio que está do outro lado. Sabendo disso, a gente só tem que lembrar que o isômero trans vai ser formado em maior quantidade porque ele é mais estável do que o cis. No item B, agora a gente tem o substrato muito parecido, só que com esse grupo metila fora do plano. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no item A, primeiro identificar os carbonos beta. Nesse caso, a gente só tem um hidrogênio beta disponível. Então, a reação é estereoespecífica. Nesses casos em que eu só tenho um hidrogênio beta na molécula, é muito importante determinar antes a configuração espacial desse hidrogênio, se ele está entrando ou saindo do plano. No caso, como a gente tem um metilo aqui com a cunha tracejada, o hidrogênio que está nessa posição, consequentemente, vai estar com a cunha cheia. Como a reação é estereoespecífica, só vai formar um isômero. Para determinar qual será esse isômero, temos que desenhar a projeção de Newman correspondente. Nessa conformação, a gente está vendo que o próton e o grupo de saída não estão antiperiplanares. Então, o que a gente tem que fazer é girar a molécula até que essa conformação seja atingida. No caso, eu vou girar a partir de um dos carbonos, né? Então, girando, agora eu tenho o hidrogênio e o cloro opostos. E o que eu vou fazer é eliminar o próton e o grupo de saída.
Eliminando eles dois, eu volto para a fórmula de traços e obtenho o meu produto final da eliminação. O último ponto nas reações moleculares são as eliminações em ciclo hexanos. No ciclo hexanos, a gente tem que lembrar que a conformação em cadeira pode ocorrer de duas maneiras. A molécula pode se conformar de modo que os substituintes se alternam entre posições axiais e equatoriais. Mas a reação de eliminação só ocorre quando o grupo de saída estiver em posição axial. Porque em posição axial ele pode estar antiperiplanar a um hidrogênio de um carbono vizinho. E isso não ocorre quando ele está na posição equatorial. Isso significa que o próton e o grupo de saída devem estar em lados opostos do anel. Se eu tiver nessa representação de traços, um tem que estar com a cunha cheia e o outro tem que estar com a cunha pontilhada para a reação poder ocorrer. Nesse exemplo da direita, eu tenho grupos metila com a cunha pontilhada e o cloro está com a cunha cheia. Então, não vai ocorrer reação porque os outros hidrogênios estão do mesmo lado do anel e não vai ter nenhum hidrogênio oposto ao cloro. Aqui eu tenho duas posições beta. Do lado direito eu tenho um substituinte, então só vou ter um hidrogênio, e do lado esquerdo eu tenho dois hidrogênios. Só que do lado direito, o grupo metila ele está oposto ao cloro. Isso significa que o hidrogênio que está nessa posição está do mesmo lado do anel em relação ao cloro. Então não vai ocorrer reação desse lado, só com os hidrogênios do outro lado, do lado esquerdo. O produto formado vai ser só esse aqui. Apesar de que o resultado da outra eliminação seria o produto de Zaitsev. Só que como ela não ocorre por causa da posição do hidrogênio em relação ao cloro, esse produto não é formado. Então, nesse caso, a regra de Zaitsev não é seguida. No caso de haver mais de um substituinte no anel, a gente tem que lembrar que a configuração mais estável para um ciclo hexano é aquela em que os substituintes grandes estão em posições equatoriais. Nesse exemplo, eu tenho dois isômeros, o cloreto de neomentila e o cloreto de mentila, e foram desenhadas as conformações em cadeira de cada um dos isômeros. Para o cloreto de neomentila, a configuração mais estável é a que tem o cloro na axial, porque aí eu vou ter o grupo T-butila na equatorial. Já no cloreto de mentila, a configuração mais estável tem o cloro numa posição equatorial. E lembrando que uma configuração estável para uma molécula significa que ela vai passar mais tempo naquela conformação. Assim, o cloreto de neomentila é o mais reativo, porque o cloro na axial pode estar antiperiplanar a um hidrogênio de seus vizinhos. Agora vamos falar sobre reações de eliminação unimoleculares. Analogamente às reações de eliminação bimoleculares, nas reações unimoleculares, o fator determinante na taxa de reação vai ser apenas a concentração do substrato, e por isso ela é unimolecular. Nesse tipo de reação, a velocidade é muito sensível à natureza do reagente de partida, e o que se observa é que os substratos terciários reagem mais rapidamente. Isso acontece porque, com a formação de um carbocátion, quanto mais substituído for o substrato, mais estável será o intermediário. Isso significa menor energia de ativação. Esse efeito é explicado pela hiperconjugação dos orbitais vizinhos, semelhante ao que acontece na SN1. Por apresentarem a etapa inicial semelhante à da substituição unimolecular, as reações de E1 geralmente são acompanhadas de competição com reações SN1, gerando uma mistura de produtos de eliminação e substituição. O produto formado em maior quantidade vai depender
do caráter do reagente, se ele age melhor como base ou como nucleófilo, do substrato e do meio reacional, das condições que eu vou ter, solvente e temperatura, por exemplo. Começando a avaliar o efeito do substrato. Assim como na substituição, a primeira etapa da E1 envolve o abandono do grupo de saída. Se você não tiver um bom grupo de saída, como é o caso da hidroxila, é necessário algum reagente, alguma coisa no meio para ativar esse grupo de saída para que ele deixe o substrato. Nesse caso, a gente utiliza um ácido que vai protonar a hidroxila, que aí se torna um bom grupo de saída. Na E1, a regra de Zaitsev também é válida, ou seja, a formação do alceno mais substituído em maior quantidade. Só que lá na eliminação bimolecular, a gente podia fugir à regra de Zaitsev usando uma base estericamente impedida, e aí, no caso, ia ter a regra de Hoffman, e o alceno menos substituído ia ser formado em maior quantidade. Aqui na E1, isso não acontece. Se eu utilizar uma base estericamente impedida, o produto de Zaitsev vai continuar tendo preferência, porque o fato da base ter impedimento estérico ou não vai ter relevância nesse tipo de mecanismo. Nesse exemplo, ele pede os produtos majoritários e minoritários, essa eliminação acontecendo com ácido sulfúrico concentrado. Primeiro vamos identificar as posições beta. A gente tem 3 posições beta, sendo que 2 delas são equivalentes nesses carbonos terciários, e a gente tem essa terceira no carbono primário. Considerando a regra de Zaitsev, o alceno formado em maior quantidade vai ser o mais substituído. No caso, vai ser o resultado da eliminação nesses 2 carbonos. Então, o mais substituído e o menos substituído. Continuando, as reações de eliminação moleculares não são estereoespecíficas, mas na possibilidade da formação de produto cis ou trans, a gente vai ter a formação do produto trans em maior quantidade, ou seja, elas são estereosseletivas, pelos mesmos motivos já explicados na parte de eliminação bimolecular. Nesse exemplo, ele pede apenas o produto formado em maior quantidade. Então, no item A, eu tenho esse substrato, o grupo de saída é a hidroxila, eu preciso do ácido para poder protonar ela e ela abandonar a molécula. Mas, avaliando o substrato, eu tenho essa posição beta, com carbono primário, e essa posição beta no carbono secundário. Como a gente sabe, os produtos de eliminação unimoleculares seguem a regra de Zaitsev. Então eu vou para o meu alceno mais substituído, que vai acontecer com a eliminação nessa posição aqui. Só que nesse carbono eu tenho 2 hidrogênios, então aqui eu tenho mais outras 2 possibilidades, ele pode ser cis ou trans. Como a gente acabou de ver, o trans vai ser formado em maior quantidade, então eu vou ter só esse produto como majoritário. No item B, eu tenho o mesmo grupo de saída, e aqui eu vou ter hidrogênio beta nessa posição, e nessa posição as considerações são as mesmas do item A. Eu vou ter o alceno mais substituído nessa posição, e aqui eu posso ter cis ou trans, só que o trans é formado em maior quantidade. Bom, em toda reação de eliminação, existem sempre 2 etapas, 2 processos. A perda do grupo de saída e a transferência de próton. Na eliminação unimolecular, essas etapas ocorrem em momentos diferentes. Primeiro, o grupo de saída abandona a molécula e eu tenho a formação de um carbocátion. E depois, esse carbocátion é atacado pela base na posição do hidrogênio beta e o alceno é formado. Lembrando que a perda do grupo de saída é a etapa lenta e determinante da velocidade da reação, como foi visto no início naquela equação da taxa de reação em função da concentração do substrato.
Além dessas etapas principais, podem ocorrer etapas adicionais dependendo do substrato envolvido na E1. Uma dessas etapas é a transferência de próton, que pode acontecer antes da perda do grupo de saída. Se eu tiver um grupo de saída ruim, como hidroxila, como eu falei anteriormente, ele tem que ser ativado, no caso da hidroxila protonado, para que ocorra a sua saída da molécula. Outra coisa que pode acontecer é um rearranjo. Se o carbocátion formado inicialmente puder sofrer rearranjo para formar outro mais estável, esse rearranjo vai acontecer. Para entender melhor esses mecanismos adicionais, a gente vai fazer um exemplo envolvendo todas as etapas. Primeiro, uma revisão rápida desses últimos conceitos de mecanismo. No primeiro exemplo, ele pede quais os substratos requerem uso de ácido durante E1. No item A, eu tenho o iodeto, que é um bom grupo de saída, é um átomo muito eletronegativo, ele lida bem com a carga negativa que ele leva depois que sai da molécula. No item B tem o hidróxido, que a gente já viu que é um grupo de saída ruim. E no item C, o tosilato, que é um bom grupo de saída. Então, eu só vou precisar do ácido para protonar o hidróxido numa reação E1. No segundo exemplo, ele pergunta quais substratos devem sofrer rearranjo em caso de E1. Bom, para um rearranjo ocorrer, eu tenho que ter dentro da molécula alguma posição, algum carbono que estabilize melhor a carga positiva. Para essa estabilização ocorrer, eu tenho que ter um carbono mais substituído, porque grupos alquila doam densidade eletrônica e podem estabilizar melhor essa deficiência de elétrons que acontece no carbocátion. Analisando aqui item por item, no item A eu tenho um carbono terciário ligado ao grupo de saída, então esse já é o máximo de substituição da molécula, não vai ocorrer rearranjo. No item B, o carbono alfa ele é secundário e adjacente a ele eu tenho um carbono quaternário. Então, nesse carbono quaternário a estabilização seria ainda melhor. Então, aqui eu vou observar rearranjo. No item C também, carbono alfa é secundário e eu tenho ao lado um carbono terciário. No item D, tem um carbono secundário e os adjacentes a ele também são secundários. No item E, o carbono mais substituído já é o carbono alfa, então não vou ter rearranjo. E no item F também todos os carbonos são secundários. Assim, só vou observar rearranjo no item B e no item C. Bom, agora vamos fazer um exemplo mais abrangente com todas as etapas da eliminação molecular. Aqui a gente tem um substrato com um grupo de saída ruim, que é a hidroxila. Então a gente precisa do ácido para poder ativar ele e a eliminação ocorrer. A primeira etapa vai ser a transferência de próton do ácido para a hidroxila. E uma vez que a hidroxila está protonada, ela abandona a molécula e vai ocorrer a formação do carbocátion. O carbocátion formado é um carbocátion secundário. E a gente pode perceber que ao lado dele eu tenho um carbono quaternário, que estabilizaria muito melhor essa carga positiva. Então, vai ocorrer rearranjo, formando então o carbocátion terciário. Por último, a base vai abstrair um próton e vai formar o alceno por eliminação. Esse mecanismo tem 4 etapas. Então, o diagrama de energia dele vai ter 4 picos. Cada etapa corresponde a um pico. Então, numa eliminação E1, o diagrama de energia pode ter de 2 até 4 picos, que é o número de etapas possíveis. Eu sempre vou ter as 2 etapas principais como obrigatória. O número de picos é igual ao número de etapas, mas os intermediários reacionais eles ficam localizados nos vales do diagrama de energia. Agora vamos resolver alguns exercícios para exercitar esse conteúdo de E1 e E2.
nesse primeiro exercício, ele pede para identificar qual mecanismo é o mais eficiente para obter o seguinte produto. Primeiro, vamos analisar o substrato. Aqui, a gente tem um ciclohexano. O grupo de saída é o bromo. E um dos substituintes do ciclohexano é o T-butila, que é um grupo grande. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que na conformação de cadeira, esse grupo vai estar preferencialmente na posição equatorial. Na primeira reação, o brometo está do lado oposto do anel em relação ao grupo T-butila. Nessa configuração, ele não está antiperiplanar a nenhum próton. Então, a reação só vai ocorrer da outra conformação de cadeira, que é aquela em que o T-butilo fica na posição axial. Isso não é favorável, então a molécula vai passar muito pouco tempo nessa conformação. Ou seja, essa primeira reação vai ocorrer muito lentamente. Já na segunda reação, o T-butila ele vai estar na conformação de cadeira na posição equatorial e o bromo numa posição axial, o que é totalmente favorável para a reação de eliminação. Então, essa segunda reação ocorre muito rapidamente. Já na terceira reação, eu tenho esse grupo metila oposto ao grupo de saída em relação ao anel. Isso significa que o hidrogênio nessa posição está do mesmo lado que o bromo. Então, eu não vou ter nenhum hidrogênio antiperiplanar ao grupo de saída. Desse modo, a reação não ocorre. Exercício 2. O S, 1-bromo, 2 feniletano reage com a base forte para produzir o cis e o trans-estilbeno. No item A, a reação é estereosseletiva e o produto majoritário é o trans-estilbeno. Justifique a formação desse produto utilizando projeções de Newman. Primeiro, desenhando a projeção de Newman do composto, a gente vê que o carbono da frente está ligado ao grupo de saída e o carbono de trás tem 2 hidrogênios passíveis de sofrer eliminação. Esse composto exibe 2 conformações em que o grupo de saída fica antiperiplanar ao hidrogênio beta. A diferença entre elas é que, nessa primeira conformação, os grupos fenil dos 2 carbonos adjacentes, eles estão opostos um ao outro. Nessa segunda conformação, esses grupos estão eclipsados. Eles estão mais próximos e, por isso, a interação estérica entre eles vai ser maior. E o grupo fenil é um grupo grande, tem muita densidade eletrônica no anel aromático, então não vai ser favorável para a molécula ficar nessa conformação. O estado de transição vai ter muito mais energia do que o estado de transição dessa primeira conformação. Assim, o trans-estilbeno vai ser formado em maior quantidade do que o cis-estilbeno, porque a formação do cis envolve um estado de transição com maior energia. Agora, no item B, ele pede para justificar porque que quando o substrato possui configuração R, o produto majoritário continua sendo o trans-estilbeno. Na verdade, a explicação é a mesma da explicação do item A. Mesmo se o substrato tiver a configuração R, eu vou continuar com essa questão da tensão histórica gerada quando os grupos fenis estão em lado opostos e quando estão eclipsados na molécula. Assim, o isômero trans vai continuar sendo formado em maior quantidade, porque o estado de transição dele vai ter menor energia. O último exercício. O composto 1 passa por uma reação de desbrominação quando tratado com DMF, resultando em um alceno. Obtém-se exclusivamente o isômero E, que é o composto 2 mostrado na figura. Um mecanismo consertado foi refutado pela observação de que os diastereoisômeros de 1 também originam apenas o isômero E quando tratados com DMF. No item A, ele pede para explicar por que o mecanismo mostrado é inconsistente com essa observação.
Primeiro, a gente observa que esse mecanismo proposto nas setas vermelhas é um mecanismo concertado que lembra muito a E2. Então, se é um mecanismo concertado, a gente espera que esse processo ocorra quando os dois átomos de bromo envolvidos na eliminação estejam antiperiplanares um ao outro, como mostrado no enunciado. Só que, seguindo essa lógica, se a gente realizasse a mesma reação com o diestereoisômero de 1, a gente esperaria a formação de um isômero Z do alceno. Só que o enunciado fala que o isômero Z não é formado, o isômero E continua sendo formado exclusivamente. Isso significa que a preferência pelo isômero E não depende da configuração do substrato. Se não depende do substrato, ela não é estereosseletiva. E se não é estereosseletiva, ela não precisa atingir o requisito da antiperiplanaridade. Portanto, essa reação não ocorre pelo mecanismo concertado, como está sendo proposto. No item B, ele pede para classificar a reação como estereosseletiva ou estereoespecífica e explicar. Bom, esse era o conteúdo que tinha para ser apresentado hoje. Muito obrigada por assistirem e acompanhem o canal do PET Engenharia Química.